Olá, você está com um problema na sua caldeira, que os seus refratários estão quebrando, estão trincando. Lá no screen, você tem buracos no seu screen, suas placas refratárias estão trincadas, o seu grelhado está soltando labaredas para fora quando a caldeira está em operação. Então fica aqui nesse vídeo que eu vou dar a solução para o seu problema agora. Meu nome é Rafael Ribeiro, eu sou da empresa Doutor Caldeiras e esses são os meus serviços: consultoria, assessoria técnica, supervisão de fabricação e montagem, projetos de melhoria, retrofit, as-built, inspeções de NR13 periódica, de integridade física também eu realizo, porque depois de 25 anos de operação, a caldeira ela precisa ter uma integridade física para falar se a caldeira está apta ou não para continuar trabalhando. Eu realizo esse tipo de serviço. Curso de treinamentos de NR13. E se vocês quiserem fazer cursos online, vai na minha página da minha empresa www.doutorcaldeiras.com.br, treinamentos online. Lá eu tenho 2 treinamentos que vocês vão gostar bastante e vocês vão ter 3 meses para assistir quantas vezes quiser, ok? Pessoal, meu contato é 016 993 30 1084. Eu tenho vários vídeos no YouTube, Doutor Caldeiras, tem mais de 30 vídeos lá com soluções, demonstrando problemas e como solucionar o seu problema de vários temas aí, vários problemas para sua caldeira. É só entrar lá. E eu peço para você, antes da gente começar com esse problema que eu vou falar sobre refratários e as soluções, dá um like no vídeo, compartilhe esses vídeos, compartilhe os outros vídeos para os meus vídeos chegarem aí para certas pessoas que estão com, às vezes, grandes problemas e não sabem a solução. Como um dia eu fui ajudado, eu gostaria de ajudar vocês também e também a outras pessoas, ok? Pessoal, vamos então ver o nosso problema e principalmente como solucionar esse problema de refratários trincados, quebradiços, durante a operação da caldeira, ok? Vamos lá. Quem mandou basicamente pra gente aqui foi um encarregado da caldeira, tá? Basicamente aqui, ó, quedas, trincas de refratários no grelhado, nas bicas do feixe, às vezes para caldeiras de grande porte, as bicas do feixe tem refratários dentro, tá? E no screen, ali perto do superaquecedor. Quem mandou foi o encarregado da caldeira, a capacidade é uma caldeira pequena, 15 toneladas, 15 bar de pressão aproximadamente. A dúvida dele é o seguinte, ó. O ano passado, trocamos todos os refratários existentes no grelhado, nas bicas de cinzas do feixe, no feixe tubular e no screen. Na parada programada da caldeira, notamos que a cinta refratária do grelhado estava com trincas, ocasionando a entrada de ar falso, perdendo eficiência, claro. Entramos em todas as portas de visita da caldeira e verificamos que todos os refratários estavam trincados ou caídos em alguns pontos, né? Então basicamente aqui o problema real dele é a trinca e quedas de refratário na caldeira, tá? Pessoal, isso aqui acontece demais, tá? Mas demais mesmo. Não acredito que vocês talvez estejam com esse problema. E agora a gente vai demonstrar a solução ou algumas soluções ou algum paliativo, pelo menos para ajudar vocês aí, para pelo menos diminuir essas perdas durante a operação da caldeira, ok? Vamos lá. Passar aqui. Então aqui nós temos aqui uma primeira solução, tá? Pode estar ocorrendo que a rampa de aquecimento da caldeira não esteja sendo respeitada, ocorrendo que os refratários ainda não estejam totalmente secos, ocorrendo quedas ou basicamente trincas. Como podemos ver no próximo slide, o gráfico da rampa de aquecimento, que é a curva de aquecimento, rampa de aquecimento, curva de aquecimento é a mesma coisa. Lembrando que esse gráfico é o tempo mínimo requerido. Antes de demonstrar esse gráfico para vocês, eu tenho um vídeo lá aí no meu canal de qual é o tempo ideal de aquecimento da caldeira, tá? Lá, se eu não me engano, acho que são 20 minutos de vídeo só sobre rampa de aquecimento, tá? Então, ao terminar esse vídeo aqui, peço para vocês irem ver esse vídeo que o pessoal gostou bastante, tá bastante recomendado e vai ajudar você, tá? Vamos lá. Então, pessoal, o que acontece? Na maioria dos casos, a caldeira ela tem que ser, entre aspas, temperada. O que é temperada? Você não pode bruscamente jogar fogo de uma hora para outra e simplesmente sair aí produzindo vapor.
Ou seja, nós temos que respeitar a curva de aquecimento, ou seja, respeitar o tempo de cura e o tempo de dilatação tanto do aço quanto dos refratários. Lógico, são dois materiais totalmente diferentes. O aço, ele tem um coeficiente de dilatação, por isso ele dilata mais do que o refratário, tá? Então, o perigo nem tanto do refratário de dilatar, mas também o perigo do aço ser superaquecido e começar a dar pontos quentes e o tubo das paredes d'água, do balão ou do feixe, qualquer que seja, estourar muito facilmente. Por quê? Foi aquecido muito rápido e o aço não deu tempo de ser temperado e consequentemente aí grandes avarias vão vir conforme a operação. Vem comigo aqui que eu vou explicar esse gráfico para vocês. Depois vocês vão lá no outro vídeo e procurem saber, tá mais detalhado. Por exemplo, vamos supor que você trabalha com uma caldeira de 21 bar de pressão, 21 kg na linha, tá? E vai estar mais ou menos uns 28 kg dentro do balão. Aqui ó, tem 22, aqui tem 33, então tá mais ou menos por aqui. Então se você vir aqui ó, e bater nessa reta aqui, você vai precisar de pelo menos 4 horas e meia de tempo de cura, tá? Ou seja, o tempo de para respeitar a rampa de aquecimento, uma caldeira parada do zero, tá fria, é de no mínimo 4 horas e meia. Quanto mais você subir a pressão, maior é o tempo de respeito de aquecimento da curva, a curva de aquecimento da caldeira, ok? Vamos lá para outro vídeo depois, tá bem explicado lá, ok? Vamos lá para a segunda solução. Então, se não respeitar, ninguém faz milagre, viu gente? Então aí depois o pessoal ficar reclamando que a caldeira não dá eficiência, os refratários começam a trincar, começam a vazar as entradas de ar falso, né? Sai aquelas labaredas para fora, aquela energia que está saindo, ela poderia ficar para o lado de dentro da caldeira fazendo a vaporização da água, sendo assim você perde eficiência. Vamos lá. A segunda solução. Vamos lá. Pode estar ocorrendo que o tempo de secagem ou cura, né, dos refratários juntamente com a têmpera, que é o aço temperado, do aço da caldeira, não esteja sendo respeitado também. É uma consequência, viu gente, da primeira que a gente viu. De acordo com dados empíricos de campo e alguns testes realizados nas caldeiras, foi constatado que para a secagem ideal dos refratários, juntamente com a têmpera do aço, temos que o tempo de aquecimento da caldeira durante 240 horas. Calma que eu vou explicar. Controlando a temperatura da fornalha entre 60 e 80 graus. E alimentação somente com tora de madeira, com colchão de meio metro de fora a fora no grelhado, tá? De lenha, que é o chamado primeiro fogo, né? Mantendo o fogo com gravetos. Ou seja, gente, você vai montar aí meio metro de graveto e vai ficar ali alimentando aos poucos a caldeira com gravetos com esse meio metro. Só que tem que controlar a temperatura de fornalha entre 60 e 80 graus. Porque se começar a aumentar demais essa temperatura, a secagem e consequentemente a têmpera do aço e do refratário, eles vão começar a dilatar incorretamente, provocando trincas. E esse tempo aqui tem que ser de 240 horas, ou seja, para não se ter problema com fogo brando 10 dias. E isso eu estou falando, gente, para você fazer a coisa correta e certa. Ah, mas a gente está sempre com pressa aqui, o fulano aqui fala que está com pressa porque precisa gerar vapor. Então, ele que aguente as consequências, tá? Porque a gente sempre faz e explica a coisa certa. Se opta pela coisa errada, o que começa errado geralmente acaba errado, ok? Espero que vocês tenham sucesso aí com essa segunda opção, ok? Vamos para a terceira, vamos lá. Pode estar ocorrendo que o projeto dos refratários não estejam com alguns itens primordiais para que haja dilatação do refratário e do aço também, dilatação do aço.
pois a dilatação dos refratários é totalmente diferente, a gente estava falando disso, né? Da dilatação os refratários são diferentes da dilatação do aço. Foi realizada uma mudança, daí foi em 2019, eu fiz um projeto no Nordeste, de uma caldeira de um cliente, em 2019, com grande sucesso. Pois todos os anos, todos os refratários tinham que ser refeitos, gerando grandes investimentos. Então, gente, muito caro, né? Refratário é bem caro. Nos próximos slides estão sendo demonstradas as fotos do que foi realizado. Bom, gente, é o seguinte, agora eu vou demonstrar para vocês o que foi realizado lá, tá? Basicamente, assim, nenhum projeto geralmente é demonstrado assim, porque teoricamente seria segredo de industrial, mas eu gosto de compartilhar as coisas com vocês para que a gente saiba realmente da verdade e que vocês façam as coisas corretamente, né, na caldeira de vocês, para que vocês não tenham problemas, tá? Isso aqui foi um projeto em 2019 que eu fui para o Nordeste. O pessoal gostou bastante, porque basicamente aí de 100% do refratário, algumas coisinhas só em 2020 eles precisaram refazer com relação só a chapisco, só para manter o refratário posicionado no local certinho, mas a maioria, 90% do refratário que dava problema não ocorreu mais, tá? Vamos ver o que eu fiz lá no Nordeste, vamos lá. É o seguinte, aqui tem 3 fotos, tá? Eu passei em 3 fotos para ficar mais fácil para vocês entenderem. Aqui é o screen, aqui descia as serpentinas do superaquecedor, descia, né? Aí faz aqueles loopings e subia lá pro coletor. A gente fez um projeto novo, né, de superaquecedor para eles também, para controlar mais a temperatura que estava subindo demais, tá? E o D-Super ficava sempre abrindo constantemente, né? Então eu fiz um cálculo do superaquecedor para diminuir pelo menos aí uns 10, 15 graus a menos de temperatura final do superaquecedor. E aí o pessoal gostou bastante também. Então aqui, gente, o que eu fiz aqui? A gente colocou grapa em V, tá? Nos tubos do screen. A parede d'água traseira sobe, faz essa garganta aqui, depois sobe e entra lá no balão. Então aqui, ó, grapa em V e inox. Não adianta colocar aço carbono, que vai cair, vai cair, não tem jeito, tá? Enrolada com fita crepe branca. Por que tem que ser enrolado com fita crepe branca? Porque é o seguinte, quando pôr fogo na caldeira, essas grapas aqui, ó, elas vão ser enroladas. Quando pega fogo, essa fita branca ela vai queimar e aí vai ficar o espaço entre a grapa e o refratário. Ou seja, quando a grapa for dilatar, aonde queimou a fita, ela vai dilatar sem fazer a força no concreto e aí não vai trincar, tá? Essa foi a nossa jogada aí. Pois, olha lá, após a queima da fita crepe, a grapa poderá dilatar sem trincar o concreto, tá? Então colocou essas madeiras aqui embaixo, que também depois que pegar fogo, ela queima, né? Não tem problema nenhum. E aqui vem um sistema de dilatação, que dificilmente são colocados nessa posição na caldeira. Nós colocamos aqui juntas de dilatação em alumínio, são barras em alumínio, de dilatação de 1 em 1 metro, tá? Colocou aqui, depois de 1 em 1 metro colocou para lá, e também de 60 em 60 centímetros. Daqui de cima para cá 60 centímetros, 60 centímetros para cá. Então, tanto num sentido quanto no outro, a gente colocou barra chata de 4 polegadas de altura, tá? Só que de alumínio. Por quê? Quando colocar o concreto aqui no meio, vou botar nessa foto aqui, ó, vai dilatar o concreto e quem vai absorver vai ser o alumínio, tá? Porque senão trinca tudo isso aqui. Se não tiver essas juntas, a barra chata de alumínio vai funcionar como uma junta de dilatação. Tem que ser posicionado tanto de um lado para o outro quanto de cima para baixo, tá, pessoal? Uma dica para vocês. Então foi esse sistema aqui que aconteceu e hoje o screen deles estão 100%. E também o sistema de refratários nos coletores lá perto da grelha, lá embaixo, tá? Então a mesma coisa, ó, foram colocados grapas, né, em V, e também tem que ser colocada em inox. Ah, eu coloquei em aço carbono, então você pode esperar que vai cair,
Porque aí quando cai solta a solda, né, da grapa, consequentemente o refratário também cai, tá? Então tem que ser inox. Também tem que ser enrolado, eu não posso enrolar. Por que tem que enrolar? É o mesmo conceito lá do screen. Quando você quando queimar a fita crepe, a fita branca lá, aquele espaço que era da fita crepe, o inox vai dilatar, não vai trincar o concreto refratário, tá? E aí, o que acontece? Aqui embaixo no coletor, quando sai lá do chão o refratário que vai assentar no coletor, que seja naquela cinta lá de baixo, você precisa colocar uma manta cerâmica de 1 polegada antes de chegar no coletor. Porque se você encostar o refratário direto no coletor, o refratário trinca. A manta cerâmica também vai funcionar como uma junta de dilatação, ok? Essa foi a grande sacada que a gente fez. Isso nesse sentido aqui. No outro sentido, vamos colocar o concreto refratário, porque o coletor não pode ficar exposto ao fogo. E aí nós colocamos aqui, ó, uma chapa também de alumínio com esse formato aqui. Porque vai vir um tubo, depois vai vir um tubo do lado do outro, a hora que chegar aqui no coletor. Então de 1 em 1 metro a gente coloca uma chapa de alumínio para depois fechar a caixa total aqui com concreto refratário. Tá? Por quê? Ela vai absorver, ela vai dilatar também neste sentido aqui. Tá? E também a hora que for andar aqui vai dilatar o concreto, quem vai absorver vai ser a manta cerâmica. Beleza? O que mais? Vamos ver aqui. Ah, sim. Para casos de caldeiras, que os coletores ali perto da grelha são suportados com viga, você também precisa fazer o encapamento da viga com, manta cerâmica de 1 polegada também, tá? E você precisa fazer a cinta de refratários lá embaixo na grelha, o chamado formato Z, porque o refratário ele vai tentar dilatar nessa posição aqui, para os lados, e aqui você coloca a manta, e aí vai absorver aqui, e nesse sentido também, ela vai querer andar aqui também, tá? Ou seja, vai absorver aqui também. Ou seja, sem perigo de nenhuma trinca, porque você está absorvendo. Tem que colocar a dilatação, porque senão ela não suporta, tá? O que mais aqui? E aqui uma vista de lado, tá? Dos coletores lá perto da grelha. Então aqui nós temos o concreto refratário, que sai do piso zero, né? E aqui a montagem do tijolo refratário com argamassa refratária, que basicamente a gente deixa aí com meio centímetro até 1 centímetro de um tijolo para outro, tá? Essa daí é a grande sacada que a gente fez. E chegando no coletor, não pode colocar o tijolo refratário encostando no coletor. Nós temos que colocar uma manta cerâmica de 1 polegada aí para absorver a dilatação. Fazendo isso, tá sossegado. Beleza, pessoal? Voltando lá para o primeiro slide. Tá aqui. Pessoal, essa foi a nossa grande solução para os refratários das caldeiras de vocês, tá? Qualquer coisa, pode me chamar. Meu celular é esse, também é o WhatsApp, tá? O meu e-mail é esse, rafael@doutorcaldeiras.com.br. Todos esses serviços, além também de balanço térmico para ver como é que tá a sua caldeira, também realizo. Ou seja, qualquer tipo de serviço que você precisar na sua caldeira, é só chamar nesse telefone que eu tô aí na hora para te atender, ok? Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá um like, compartilha com o pessoal. Assiste o outro vídeo que eu falei para vocês lá, da rampa de aquecimento. Compartilha aqueles vídeos lá que vai ajudar bastante. Pessoal, fique com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo. Espero ter ajudado vocês.